Boa noite, quero cumprimentar a todos vocês nesta noite, dando as boas-vindas para esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pelo cuidado dele sobre nós e em nós. Queremos agradecer ao Senhor nesta noite por mais um dia que Ele nos deu, por mais uma semana que passou e por essa semana que nós estamos começando. Em tudo nós damos graças ao nosso Deus. O Senhor tem demonstrado sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, de forma que nós não podemos contar, nem se nós quiséssemos, as suas bênçãos, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu gostaria de, nesta noite, nesse início de culto, convidar a todos vocês a que você possa separar aí no seu coração, deixar registrado a sua gratidão ao Senhor para esse tempo de oração, esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Nesta noite eu quero falar a você um pouco mais a respeito de um texto que nós conhecemos muito bem. É a parábola do semeador. O livro que eu escolhi para ler é o Evangelho de Marcos, capítulo 4. E eu quero adiantar para você, enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, separando na sua Bíblia o texto de Marcos, capítulo 4, para você compartilhar essa mensagem, você possa levar essa mensagem aos seus amigos, seus conhecidos pela sua rede e também no nosso canal PIB em Santos Dumont e ali acionar as notificações, se inscrevendo, né, e também comentando e curtindo o nosso canal e também aqui no Facebook. Amém? Eu quero ler com você nesta noite a palavra do Senhor, Marcos capítulo 4. Eu estarei fazendo uma leitura, não uma leitura de todo o texto, mas eu estarei lendo uma parte desse texto para que possamos ganhar um pouco do tempo que nós precisamos trabalhar aqui junto com você. Jesus, ele contou muitas parábolas. E algo muito interessante, eu não sei, eu quero aqui dar a você uma breve definição, talvez você nunca teve a curiosidade de pesquisar. A parábola, ou toda parábola, é uma história ilustrativa. Ela tem como finalidade trazer esclarecimentos sobre um determinado assunto. O principal assunto de Jesus era o reino de Deus. Jesus, enquanto esteve presente entre os homens, ele falou sobre ou acerca do reino de Deus. Este foi o assunto principal de Jesus. E ele então conta as parábolas com a finalidade de levar entendimento aos seus ouvintes, ao público que ele estava alcançando naquele tempo. Uma outra curiosidade sobre parábolas, ou as parábolas de Jesus em foco, é que nenhuma delas aconteceu. Há aquelas pessoas que acham que, por estar escrito na Bíblia, elas aconteceram. Não aconteceram. As parábolas não são fatos. É uma história ilustrativa, com o sentido, com a missão de trazer esclarecimento a nós que precisamos compreender com mais apuração, com mais afinidade, com mais detalhes a palavra de Deus que está sendo contada e explicada aos nossos corações. Amém? Alguns detalhes interessantes sobre parábolas. Então Jesus contou esta parábola, a parábola do semeador. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho
e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100%. Agora, versículo de número 15, Jesus começa a explicar a parábola para os seus discípulos. O semeador, versículo 14, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e tira a palavra semeada. Outras são como semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? É interessante você, em primeiro lugar, observar que Jesus não fala, não conta essa parábola e em nenhum momento ele fala sobre técnicas de plantio. Mas quando nós estudamos, pesquisamos com um pouco mais de atenção o texto bíblico, você vai perceber que Jesus está num contexto geográfico, o contexto onde Jesus contou essa parábola, ali na Galileia. Ele fala para um público de agricultores. A sua maioria eram pessoas que cuidavam de animais, da terra, que cultivavam sementes, que viviam da agricultura. E aquele contexto onde Jesus estava não era um contexto apropriado, ali não tinha as melhores terras. Ou seja, na Galileia, nas terras da Galileia, os proprietários, os lavradores que trabalhavam ali, eles não tinham como realizar grandes plantios e ter grandes colheitas. A terra não era boa. Haviam pequenos lugares. E naquela atividade agrícola, eles então exploravam ao máximo, o máximo que eles podiam para aproveitar também o máximo daquela terra para plantar as sementes. E nesse exercício, na execução desse trabalho, eles então passavam por esses lugares, terrenos rochosos, pedregosos, haviam também os espinhos e também haviam o caminho, ou os caminhos pelos quais as pessoas abriam suas trilhas entre os plantios. Era muito comum as pessoas viajarem a pé ou em um animal e fazerem as trilhas entre os plantios. Jesus então está falando de algo que eles entendiam muito bem. É claro que o foco da palavra de Jesus não é a técnica do plantio, mas Jesus também não fala da terra ou coisa parecida. O que Jesus quer ensinar, ou está ensinando,
as multidões, e principalmente depois fala em particular os seus discípulos, é do coração do homem. Ele pega algo relacionado ao reino de Deus, ele fala do reino de Deus, e ele quer alcançar o coração do homem. Onde você vai ver isso? Na comparação que Jesus faz, quando ele começa a explicar a parábola. Lá no versículo 14, ele diz que o semeador semeia a palavra. O semeador agrícola do seu tempo era aquele homem simples, um trabalhador rural, que colocava algumas sementes numa sacola e depois de preparar então o terreno, ele saía por aquele terreno que havia sido cultivado, preparado, a terra tinha sido arada a seu modo, e ele então saía jogando aquela semente. Ele não estava preocupado se uma ou duas ia cair à beira do caminho, se as aves do céu iam comer aquela semente. Se 3 ou 4 sementes iriam cair sobre as pedras, ou se iam cair no lugar que iam crescer outras plantas, aqui Jesus os chama de espinhos, arbustos, que iam sufocar aquela planta. Não, ele não estava pensando nisso. Ele tinha um foco especial. O foco especial dele era a boa terra. Aquela terra que ele tinha certeza que a semente iria cair, ela iria crescer e ela ia produzir com qualidade. No versículo de número 15, Jesus também faz uma outra comparação quando ele diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem, Satanás vem e tira a semente que foi semeada. E não é muito difícil você perceber isso no nosso tempo hoje. O Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor, ela tem sido pregada há quanto tempo? Há milhares de anos. E eu particularmente conheço centenas e centenas de pessoas que são como essas sementes que foram semeadas ou que caíram à beira do caminho. Elas ouvem a palavra, elas até gostam de ouvir a palavra, até tiram um tempo para ouvir, para ler a palavra, acessam os meios de comunicação, até vão a uma igreja, visitam uma igreja, porque elas gostam daquilo ali, de ouvir uma boa mensagem. Mas esse mesmo público, que aqui Jesus os compara à semente que caiu à beira do caminho, elas não conseguem manter a palavra. Por outras razões, Satanás tira essa semente, ou seja, Satanás não permite que a palavra que caiu no seu coração, porque o terreno aqui que Jesus fala é o coração do homem, Satanás então tira essa semente. A semente é a palavra. Porque ele sabe que se ele deixar a semente no coração dessa pessoa, essa semente vai crescer. E ela vai frutificar, ela vai salvar essa pessoa. Ele então tira a semente do coração dessa pessoa. Não permite, o inimigo não permite que essa semente fique no coração dela. Que a palavra fique no coração dela. A outra pessoa é como aquela semente que foi lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por um pouco tempo. Logo quando surge alguma dificuldade, uma perseguição, por causa da palavra, ela abandona. Também conheço pessoas dessa forma. Elas têm alegria nisso, em ouvir a palavra, recebe a palavra. É aquele grupo de pessoas que diz assim: eu quero ir à igreja, eu quero participar de um momento de culto, porque eu tenho uma bênção para agradecer. É aquele público que pede o culto em casa, no lar,
que nos convidam. Eu quero fazer um culto de gratidão. Eu quero oferecer um culto ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Então essa pessoa, esse tipo de pessoa, eles têm alegria nisso. Têm prazer em compartilhar, em participar desse momento. Mas o que acontece? Ela não permite que a palavra que foi semeada ao seu coração crie raízes. Nenhuma planta, até onde sabemos, consegue viver sem que as suas raízes ganhem profundidade ao solo. Porque se isso não acontecer, ela não vai tirar os nutrientes para continuar sobrevivendo ou vivendo e também dar os frutos que precisa produzir. E quando uma semente, se você é da área agrícola, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Se você lançar uma semente ou plantar uma semente em um local de pouca terra, se as raízes dessa planta encontrar pedra ou um outro obstáculo, ela vai morrer. Ela não vai conseguir tirar os nutrientes que sejam suficientes para ela sobreviver. Meu amigo, a palavra de Deus que caiu ao seu coração é da mesma forma. Se ela não ganhar raízes, se ela não ganhar profundidade, você não vai conseguir se manter no caminho da fé. Quando surgir a primeira tribulação, as primeiras perseguições, por causa da palavra que alcançou o seu coração, você vai abandonar a fé. Você vai arrumar qualquer desculpa. Vai pôr culpa em alguém. Qualquer desculpa você vai arrumar. Mas você não vai conseguir permanecer firme na fé. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você ouça a sua palavra. Ele quer que você ceda o terreno do seu coração para a semente que é a palavra de Deus alcance o seu coração, a sua vida, e Ele quer que você permaneça firme na palavra. Ele quer que o seu coração seja uma terra fértil, que a semente, que a palavra de Deus que foi lançada ao seu coração, ela possa crescer com força e multiplicar. Ele não quer que você abandone, muito pelo contrário. Ele quer que você permaneça. A terceira pessoa é como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Algo muito comum no nosso tempo. Conhece alguém que diz assim: eu não fui à igreja porque eu não tive tempo. Eu não li a Bíblia essa semana porque a minha semana foi muito corrida. Eu não orei porque eu estava muito ocupado, então eu não tive tempo de orar. E assim as pessoas vão vivendo. Não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Durante um mês todo, quando nós estamos em tempos normais de abrir o templo para realizar as nossas celebrações, quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas passarem um mês sem vir à igreja. E isso eu já vi em vários lugares do Brasil, no estado onde eu moro, na cidade onde eu moro. As pessoas arrumando desculpa. Sabe o que vai acontecer, meu amigo, com você? Quando você der prioridade a outras coisas que não seja a intimidade, a sua intimidade com Deus, uma vida devocional como você precisa ter, não é Deus que precisa de vida devocional, é você que precisa, eu que preciso de vida de oração, vida de estudo da palavra de Deus, vida de comunhão com os irmãos, de estarmos juntos, eu e você que precisamos. A palavra de Deus diz aqui, que quando você cedeu o seu coração aos anseios dessa vida, ou seja, quando Jesus ensina lá no Sermão do Monte, Mateus 5 e 6,
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, versículo 33 de Mateus 6, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você não buscar isso em primeiro lugar, as coisas à sua volta, aquilo que você julga ser prioridade para você, exatamente isso vai sufocar a palavra que foi semeada no seu coração. Enquanto você continuar considerando que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para uma vida devocional, não tem tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, você será sufocado. Quando você se der por conta, você está perdido. Porque se você quiser permanecer na caminhada da fé, na presença de Deus, você precisa buscar a Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Se você não fizer isso, a palavra vai ser sufocada, como aquela planta que cresceu entre os espinhos. E ela não vai multiplicar, ela não vai produzir fruto, ela não vai frutificar. Mas também há uma quarta e última pessoa que Jesus colocou nesta história. Ele diz que são como sementes lançadas em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100%. Esta pessoa que Jesus faz essa comparação é aquela pessoa que ouviu, que permitiu que a palavra alcançasse o seu coração e trabalhou de tal maneira para que essa palavra pudesse então criar raízes profundas. Ela não permitiu que a palavra fosse arrancada do seu coração pelas artimanhas do maligno. Ela não permitiu que a palavra fosse sufocada pelos enganos desse mundo, pelos anseios das coisas materiais. Muito pelo contrário. O que ela fez? Ela cuidou dessa semente. Ela trabalhou para que aquela semente, para que a palavra que alcançou o seu coração um dia, crescesse e se tornasse uma planta frutífera e produzisse frutos para a eternidade. Entre as 4 pessoas comparadas por Jesus nesta história, nessa parábola, eu pergunto para você, qual delas você é? Se você pudesse me responder essa pergunta, responder a mim, mas responde para você no seu coração agora. Qual dessas 4 pessoas você é? Você é aquela que ouviu a palavra, mas permitiu que Satanás tirasse a palavra do seu coração? Ou você é aquela pessoa que ouviu a palavra, mas não alimentou, não cuidou e permitiu que a palavra, através dos enganos e as tribulações, você abandonou a palavra? Ou seja, você focou nas dificuldades, você não olhou a palavra. Você é essa pessoa? Ou você é a pessoa que, como aquela semente que caiu entre os espinhos, quando as preocupações da vida, os anseios, as coisas do mundo, as coisas materiais, você olhou para isso, você não deu atenção na palavra, você deu prioridade às ambições do mundo? Ou você é a 4ª pessoa, que quando a palavra alcançou o seu coração, você ouviu, você entendeu o plano de Deus para a sua vida, você aceitou esta palavra e você agora vive pela palavra. Você é alguém que abraçou, que foi alcançado pela palavra de Deus, e você agora é alguém que rejeita tudo aquilo que o mundo te oferece.
Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos alerta sobre isso. Ele chama a nossa atenção sobre isso. Nos adverte, nos corrige. Não olhe para as coisas do mundo. Tenha como prioridade o Evangelho, a palavra de Jesus. E este Evangelho ele vem sendo pregado, ensinado. E eu sei que você já ouviu muitas vezes. Eu sei que você já leu a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você precisa, talvez nessa noite, retornar aos braços do Pai. Talvez você nessa noite precisa abandonar uma dessas 3 pessoas aqui e se tornar a 4ª pessoa, que é aquela que aceitou a palavra com alegria, que permitiu que ela ganhasse profundidade, raízes fortes e produzisse fruto para a vida eterna. Amém? Eu sei que pessoa eu sou. Eu não sei que pessoa você é. Mas eu quero, nesta noite, orar pela sua vida, independentemente de quem seja você. Do que você faz hoje com a sua vida. De como anda a sua vida hoje. Mas a coisa mais importante nesta noite é que você permita que a palavra de Deus alcance o seu coração e que você faça uma entrega verdadeira da sua vida nas mãos de Jesus nesta noite. Ele ama você, independentemente de quem é você e do que você anda fazendo com a sua vida. Ele quer cuidar de você, ele quer te receber como um pai que ama seu filho. E ele quer, acima de qualquer pessoa, que você seja uma terra fértil. Que a palavra de Deus seja frutífera na sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, nesta noite nós o louvamos e lhe agradecemos pela riqueza da Tua palavra ao nosso coração. E queremos, Senhor, glorificar o Teu santo e bendito nome. Queremos, ó Deus, te agradecer pela bênção do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Tua palavra que confronta o nosso coração nesta noite. Ó Deus, ajuda-nos a sermos, ó Deus, um coração fértil. Um terreno, ó Deus, que produza para a vida eterna, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Eu lhe peço, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que nesta noite ouviram e estão, ó Deus, fazendo a sua entrega pessoal ao Senhor. Assim nós te damos graças e oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Agora, Deus, eu venho lhe pedir que o amor do Senhor, que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus, que as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, Ele, Deus, estejam sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso país. Não somente, Senhor, nesse tempo, mas em todo o tempo, Pai. Assim nós oramos agradecidos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar a você uma boa noite, desejar a você uma boa semana de trabalho, uma semana próspera na presença do Senhor, e que você aprenda a ter uma vida devocional dedicada ao Senhor. Que você ceda o seu coração ao Senhor Jesus e à sua palavra, para que a palavra do Senhor possa ser frutífera na sua vida, como o Senhor deseja fazer com você. Amém? A todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.